Olá, vamos tratar agora de alguns conceitos básicos sobre finanças que algumas pessoas costumam se confundir ou não entender como funcionam. Eu vou dar uma pincelada sobre esses conceitos básicos que podem te ajudar a compreender um pouco melhor o seu planejamento financeiro. Então, aqui na tela, a gente tem um exemplo do que é a inflação. As pessoas sabem que a inflação é o aumento de preços, mas também esse aumento de preço está diretamente relacionado com a diminuição do poder aquisitivo. Então, quando o custo de uma determinada mercadoria ele aumenta de preço e a sua renda não aumenta, então diminui o seu poder de compra. Então, veja numa situação, né, R$50 ali em 1990, né, lá no início do Plano Real, comprava bastante coisa no supermercado. Em 2005, isso já diminuiu um pouco a quantidade de coisas, né, que comprava. Mas hoje, em 2022, praticamente você compra às vezes um item no supermercado. Então veja que ao longo dos anos, R$50 diminuiu o seu poder de compra e a sua possibilidade de aquisição, né, de mercadorias. E a inflação, ela acontece principalmente também utilizando a lei, né, de oferta e procura, né, oferta e demanda. Então, quanto mais pessoas estão procurando um determinado item no supermercado e esse item ele está em falta, ele está escasso, então acaba que o preço dele vai para cima e ele gera inflação. A renda também muito difundida também pode causar inflação. Por quê? Porque quando você aumenta o consumo dos itens, eles começam a ficar escassos e aí de novo os preços vão lá para cima. Então, inflação é realmente o aumento, né, dos preços, mas que causam aí uma diminuição do seu poder de compra. E aí a gente tem também um conceito básico que pouca gente entende, essa questão dos juros simples e dos juros compostos. O juros simples é simplesmente a aplicação de uma taxa de juros sem o acumular para os próximos períodos. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem R$10.000, juros de 10% ao ano, num período de 5 anos. Então, no primeiro ano, né, os 10 mil se transformam em 11, no segundo ano, 12, e assim sucessivamente até chegar a R$15.000. Ou seja, um acréscimo de R$1.000 sobre o valor inicial, que era 10 mil. Então, foi somando-se R$1.000 a cada mês. Já nos juros compostos, você tem o acúmulo de resultado em cima do valor que foi atualizado. Então, por exemplo, no primeiro ano, a gente tem aqui 11 mil e no segundo ano já é 10% sobre os 11 mil, que vão gerar aqui R$12.100, ou seja, R$100 a mais, né? E aí, quando você chega no terceiro ano, 13.310, 14.641 e no quinto ano, 16.105. Veja a diferença, né? Com o mesmo período, mas no juros simples resultou em R$15.000 e nos juros compostos, R$16.105,10. Ou seja, você tem aí uma situação no qual nos juros compostos foi R$1.100 a mais do que nos juros simples, tá? Então veja o potencial que tem os juros compostos. E isso vale para tudo que você for pensar na vida com relação a juros. Juros do cartão de crédito, juros de cheque especial, juros de investimentos, taxa de juros da própria inflação, do acumulado, né, da taxa de juros. Então, tudo isso são juros compostos. E aí, tem uma frase, né, que não é minha, do Albert Einstein, que ele fala, né, que juro composto é a 8ª maravilha do mundo. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. Né? Então, assim, você ter consciência do que é os juros compostos, né, você vai, com certeza, trazer melhores resultados, né, para o seu planejamento, para os resultados dos seus investimentos, né? Não adquirir, por exemplo, crédito em juros altos, porque
os juros compostos vão agir em cima disso. E aí a gente tem algum exemplo aqui da importância, né, também de uma outra variável, não só considerando os juros compostos, mas considerando também uma estratégia na qual você tem mais tempo. Uma das variáveis, né, é o tempo com relação a, principalmente, investimento. Se você está construindo ali a sua aposentadoria, quanto antes você começar isso, maior vai ser o potencial de resultado lá na frente. Então, a gente tem aqui a Maria e o João. A Maria, ela começou com 20 anos a investir, né, a guardar para sua aposentadoria, para alcançar a sua independência financeira. E ela fez aporte mensal de R$350. Há uma taxa mensal de 0,7%. E o João, ele começou um pouco mais tarde, 20 anos mais tarde. Por isso mesmo, ele aportou mais dinheiro nessa aposentadoria, R$1.600, né? Veja que é mais de 4 vezes o valor que a Maria investia por mês. Há uma taxa igual, né? 0,7%. Mas veja quem chegou, né, com a maior quantidade de patrimônio. Maria, com certeza, com 2.110.000, chegou mais longe. Por quê? Porque ela começou antes, né? Então ela teve mais tempo na hora de chegar lá no saldo aos 65 anos. Então Maria teve 45 anos para investir, enquanto o João, né, só tinha 25 anos. Então a importância dos juros compostos, a importância de começar cedo, a importância de usar o tempo ao seu favor. E aí, falando de juros compostos e de juros e a importância disso para, por exemplo, quando a gente vê as estatísticas, né, do brasileiro, mais de 70% da população das famílias estão endividadas. E por quê? Porque as taxas de juros do nosso país são absurdamente altas. E quando a gente olha para os juros do cheque especial, 13,51 ao mês, que vão dar, quando você calcula no ano, 357%. Ou seja, se você pegou uma dívida de R$1.000 no ano, no fim desse ano, após um ano, isso já vai ter triplicado, quase quadruplicado, né? No cartão de crédito, do mesmo jeito, a taxa de juros mensal 12,14, mas quase que triplica também, né, depois de um ano, se você pegar ali e deixar de pagar um cartão de crédito direitinho. Empréstimo pessoal é uma taxa menor, mas mesmo assim é 100%, ou seja, dobra o valor. Se você pegou R$1.000, depois de um ano, você vai ter que pagar R$2.000, né? Então, elimine suas dívidas, né? Não contrate dívidas com juros muito altos, e também a importância da reserva de emergência no processo de planejamento, né? Ou seja, quando você constitui aquele orçamento, guardar aquele percentual de 10%, 20% para sua reserva de emergência, para não cair na cilada dos juros compostos, né, das altas taxas do crédito aqui no Brasil, né, cheque especial, cartão de crédito ou crédito, né, empréstimo pessoal. E aí tem alguns aspectos também com relação aos juros. Existem alguns cenários, né, tanto que a taxa de juros ela oscila nos ciclos de mercado, né? Tem épocas que os juros estão mais altos, tem épocas que os juros estão mais baixos, tem épocas que a inflação está mais alta, a inflação está mais baixa. Num cenário que a gente considera ali uma Selic baixa, foi quando, por exemplo, a Selic chegou lá em 2020 a um patamar de 2% ao ano. Nesse período, era ideal para quê? Para você renegociar dívidas, para você diminuir taxas de financiamento imobiliário, para você investir na renda variável, que com certeza vai entregar um retorno maior do que essa taxa. Houve uma migração naquela época, das pessoas saíram da renda fixa ou da poupança para a renda variável. Conseguir uma renda extra, utilizando aí uma atividade que você saiba desenvolver. Então, não depender apenas da taxa mais baixa para você deixar o dinheiro parado. Você pode até, por exemplo, abrir um negócio próprio, trocar dívidas caras por mais baratas. São oportunidades que uma Selic, né, uma taxa de juros baixa, podem causar. Numa taxa de juros alta, já é o contrário, né? Não é bom contratar
empréstimos, créditos, né, seja consignado, seja crédito direto ao consumidor. Não faz muito sentido você contratar, por exemplo, um financiamento imobiliário também, uma taxa de juros muito alta, então o dinheiro fica mais caro. E aí as oportunidades vão estar mais focadas, né, para renda fixa. Então, quando a taxa de juros está muito alta, a maioria das pessoas ganha dinheiro na renda fixa, né? Em fundos de investimento em renda fixa, em tesouro, em algumas atividades que podem, na verdade, estar remunerando o dinheiro de acordo com uma taxa alta de juros no mercado. E aí vamos falar um pouco de score de crédito. Para as pessoas que pagam em dia o cartão de crédito, que não contraíram dívidas no curto prazo, né, até 12 meses, elas vão criando pontuações, né, que vão variar aí de 0 até 1.000 pontos. Instituições como a Serasa, eles fazem uma análise do score de crédito individual de cada pessoa, e isso influencia, por exemplo, na possibilidade do banco lhe emprestar algum dinheiro com base no seu perfil de crédito, no seu comportamento, na sua credibilidade no mercado. Então, o score de crédito é uma pontuação que indica a probabilidade de um grupo de pessoas com o mesmo perfil atrasar ou não uma conta. Então, assim, esse é o risco para o banco, né, para ele entender qual o perfil daquele correntista, daquele cliente potencial ali de crédito. Então, a pontuação, né, pela tabela de score de crédito, os consumidores são classificados em 3 grupos. De 0 a 300 pontos é de alto risco de inadimplência nos próximos 12 meses. De 300 a 700 pontos é médio risco de inadimplência nos 12 meses. E de 700 a 1.000 pontos, você tem um baixo risco de inadimplência. Então, quando você está aqui nessa faixa de 700 a 1.000 pontos, os bancos costumam te entregar uma taxa de juros menor, porque você representa menos risco, e até liberar mais valor para que você acesse aquele crédito por um prazo bacana. De 300 a 700, talvez numa taxa de juros intermediária e também com um prazo intermediário e um valor intermediário. Mas de 0 a 300 podem recusar a sua captação de créditos, podem acabar colocando juros muito altos para você, podem diminuir também o prazo de pagamento desse empréstimo. E aí, como os bancos, né, ganham dinheiro? Exatamente fazendo isso, né, analisando bem o crédito, o risco que ele tem com aquele cliente, e enquanto você investe, seja na poupança, seja num título de capitalização, né, num CDB do banco, ele vai pegar aquele dinheiro ali, vai remunerar você a uma taxa baixa e vai emprestar esse dinheiro ao consumidor a uma taxa alta de juros. Então, digamos que num cenário hipotético aqui, né, você investiu R$100 no CDB que está lhe dando 1% ao mês. Quando o banco pega esse dinheiro, ele vai estar emprestando a alguém a 3%, 4% ao mês. Ou seja, ele vai ganhar a diferença da taxa de juros que ele vai remunerar você e da taxa de juros que ele vai receber desse cliente que contratou um crédito. E aí, ele vai pagar ao investidor baixos juros e vai, com certeza, ganhar nessa diferença. Então, é assim que os bancos eles ganham dinheiro, além das taxas, né, além dos juros, né, de empréstimos, às vezes em atraso, essas questões aí, pelos serviços, pelos TEDs. Hoje nem tanto, porque o Pix acabou tirando aí para os desavisados, né, esse custo de forma muito instantânea e eficiente. Mas os bancos ainda dão lucros absurdos, né, no Brasil. E aí, um conceito também interessantíssimo que é o risco e o retorno, né? O retorno e o risco de um investimento, ele tem essa categoria aqui. Então, quanto menos risco, né? Se você está aqui nessa parte, quanto menos risco você tem, menor vai ser o seu retorno. Ao passo que você vai indo para renda variável, né? Você aumenta o risco, mas aí você aumenta o retorno. Todo investimento que você for fazer, eu quero um grande retorno, com certeza vai ter um grande risco atrelado ali. E quando se tem grande risco, não se deve colocar, por exemplo, reserva de emergência. Para reserva de emergência, você tem que colocar em investimentos que tenham baixo risco, maior previsibilidade e menor retorno, né? Tem que ter liquidez, baixo risco e vai ter, por consequência, menor
de retorno. Então, pense, para todo investimento que você for fazer, você deve considerar o risco e o retorno desses investimentos dentro desse gráfico aqui, dessa lógica aqui, tá bom? E aí, vamos falar alguns aspectos com relação a cartão de crédito. Vamos recapitular aqui sinais de problema que você está tendo com a utilização do cartão de crédito. Então, se você utiliza para necessidades básicas sem controle, você vai acabar caindo no endividamento, né? Estourando, às vezes, o seu orçamento de forma desnecessária. Paga somente o mínimo da fatura do cartão de crédito. Se você lembra a taxa de juros do cartão de crédito, se você paga menos do que a sua fatura, digamos que a fatura deu R$1.000, o valor mínimo a pagar é R$100. Aí você opta por pagar R$100 apenas. Você vai pagar juros em cima dos 900, que é essa diferença, que vão gerar um juros absurdo no mês que vem. Então isso vai virar uma bola de neve, isso não é saudável. Gastar mais do que pode pagar, né? Ou seja, se está dentro do seu orçamento, gastar com cartão de crédito R$500, gaste apenas R$500 ou menos, nunca mais, porque isso vai desequilibrar o seu orçamento. Não possuir um fundo de emergência vai fazer com que você gaste mais no cartão de crédito, ou seja, você pedindo emprestado, você vai ter um pouco mais de juros a pagar. Não se planejar para pagar dívidas de cartão. Então, assim, se você não se planeja, você acaba caindo de novo numa dívida de cartão. Às vezes tem pessoas que usam mais de 2 cartões e isso pode aí também complicar na hora de você fazer esse controle, né? Um cartão vence numa data, o outro vence numa outra, fecha num outro período, e aí você atropela a sua possibilidade de controle, né? de orçamento e fluxo do seu caixa. Você emprestar o seu cartão de crédito para outra pessoa, nunca faça isso. Infelizmente, quando as pessoas já estão precisando do cartão de crédito emprestado para comprar alguma coisa, é porque a coisa está muito errada, né? O orçamento talvez não esteja fechando, os cartões de crédito já podem ter sido bloqueados e o seu vai ser o próximo, né? Então, não coloque esse tipo de risco para você. Você ter faturas antigas a pagar, não deixe faturas em aberto de cartão de crédito a pagar. É muito melhor, se você não tem dinheiro ali para pagar aquele boleto, você contratar um crédito pessoal de uma forma que você possa pagar um juros menor, mas quitar aquela dívida, né, de cartão, daquela fatura, para que você não exploda esses juros no curto e no médio prazo. Você enxergar o cartão como uma extensão da sua renda. Aquilo que a gente já falou, se você tem uma renda de 4.000 e um limite do cartão de 4.000, se você gasta essa renda de 4.000 e aí excede gastando o limite do cartão também, então você gastou 8.000. E os 4.000 aqui é você pedir emprestado, não é a sua renda, é o seu limite de crédito. Então, você vai ficar, né, cair de novo numa dívida e isso vai, com certeza, agravar uma situação financeira. Piores erros que você pode cometer com o cartão de crédito. Não utilizar de forma estratégica, esquecer de efetuar o pagamento do cartão de crédito, estourar o limite do cartão, efetuar somente o pagamento mínimo, né, como a gente já havia falado, não conferir a fatura regularmente, ou seja, será que todas as minhas compras ali estão corretas ou surgiu uma compra que você não reconhece? Às vezes com essa questão de clonagem, né, com dados que são capturados em sites, é bom você acompanhar e de repente não reconhecer algumas compras que você não fez, né? Ignorar recompensas do cartão, porque alguns cartões têm as milhagens, né? Tem alguns descontos, então você pode utilizar o cartão de uma forma mais inteligente. E aí eu coloco aqui algumas possibilidades para você usar de forma inteligente, né? Pagar a fatura em dia, de forma integral, total, né? A fatura deu R$1.000, paga os R$1.000. Defina um teto de gastos mensal e siga a risca. Então, se definir, vai gastar R$500 no cartão somente para despesas de lazer, gaste esses R$500 no seu cartão, certo? Não exceda isso. O ideal é que você até gaste menos, porque aí sobra mais dinheiro para você guardar. Tenha poucos cartões de crédito. O ideal é ter só um, certo? Não tenha mais de um, não, porque quando você tem mais de um, você acaba esquecendo que consumiu mais no um ou no outro,
E aí, quando soma os cartões, eles excedem o seu limite ou o seu planejamento do seu teto, né, que você definiu no seu orçamento. Nunca empreste seu cartão a outra pessoa, tenha autocontrole e só compre aquilo que você realmente precisa. Uma dica interessante: quando você quer comprar alguma coisa, não compre essa coisa por impulso. Num shopping, por exemplo. Aí apareceu aquele celular ali que você estava muito afim de comprar, mas talvez você não possa agora. Qual a minha dica? 72 horas. Você viu aquilo ali, passe 3 dias para tomar a decisão se realmente vale a pena. Vai no seu orçamento, calcula, vê se está tudo certinho, vê se tem previsibilidade para comprar aquilo ali no cartão, vê qual a melhor parcela que vai caber no seu orçamento para você fazer aquela aquisição agora ou mais para frente. Avalie a questão do custo de oportunidade. Então, depois desse processo, você passar as 72 horas, ok, dá para fazer a compra? Vai lá e compra. Não dá para comprar? Então, passa para frente, tá bom? Então, essa regra das 72 horas é interessante. Cancele seu cartão se necessário. Para as pessoas que não têm disciplina, as pessoas que não conseguem realmente controlar, passam dos limites, é melhor cancelar e utilizar a função débito ou então dinheiro em espécie, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais essa recapitulação dos conceitos básicos, né, de finanças pessoais. E obrigado pela atenção. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. Mas espero que esse curso esteja agregando bastante aí para você, tá bom?